Hoje vamos falar de uma história para mim que é muito marcante. Hoje nós vamos falar de uma vitória de Jesus que foi simplesmente épica. Jesus venceu, dessa vez no Moriá. Lembrando, esse sermão está sendo gravado, vai ser postado em breve no nosso canal Bíblia Levada a Sério. Hoje, no finalzinho da tarde, finalmente eu consegui publicar o vídeo. Deu um trabalho, porque eu não sabia que ia ficar tão grande como ficou de ontem, mas graças a Deus conseguimos. Está lá o link, eu passei para o irmão Carlinhos. O irmão Carlinhos pode estar divulgando para a igreja, e a igreja compartilhe com nossos amigos também, para revisarmos o que vimos ontem e mandar para aqueles que não puderam vir ontem. E aqueles, se você sentiu falta de alguém hoje, sentiu falta de uma pessoa que não veio hoje, fique tranquilo que amanhã, perto do horário do almoço, vou fazer o máximo para conseguir estar publicando o vídeo de hoje, e assim o máximo de pessoas serem alcançadas pela mensagem de Deus. Amém? Bom, Jesus venceu no Moriá. Alguém já sabe de quem será que eu estou falando? Alguém lembra que monte é esse Moriá? Tem a ver com um importante personagem bíblico, chamado de o pai da fé. Quem é esse? Abraão. Abraão foi um exemplo de fé. E quando eu falo que foi um exemplo de fé, não é exagero. Ele fez coisas que outros seres humanos, que na verdade na cabeça, na razão humana, era impossível dele fazer, impossível dele acreditar. Mas pela fé, ele foi capaz de possibilitar o impossível na vida dele. Primeiro, um detalhe. É um sonho de praticamente todo homem ser pai. Quantos aqui são... vamos começar com... Quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Eu sei que o vídeo já sabia, já temos alguns pais. E quem ainda não é pai... Quem quer ser pai? Levanta a mão junto comigo aqui. Pronto. Gente, é uma benção, é uma maravilha. Eu sou apaixonado por criança. E no dia, no dia que Deus me der a graça de casado, tiver o meu filhinho, a minha filhinha, meu Deus do céu, eu vou ser um pai bom pra caramba. Eu amo criança, sou apaixonado por criança. E justamente um dos maiores sonhos da vida de um homem, uma das maiores realizações, é ser pai. E com Abraão não era diferente, só tinha um detalhe. Abraão já estava com 99 anos, e esse sonho parecia praticamente impossível. Mas Deus veio com uma promessa. Deus veio com a promessa de que ele seria pai, na verdade, de muitas nações. Ué, pare não, filho. Será que descarregou? Não. Não está indo. O que está acontecendo? Amigo, me dá uma ajudinha aí no computador. Dá um clique aí para conseguir passar para mim. Na verdade, muitos pais, no caso de Abraão, o sonho de ser pai já estava quase indo embora, já com 99 anos, e ele simplesmente ele simplesmente parecia que agora já era um caso perdido. Mas Deus veio com uma promessa. Deus veio com uma promessa a Abrão, na época, chamado Abrão, de que na verdade ele seria Abraão. Enquanto Abrão significa simplesmente pai exaltado, Abraão significa pai de uma multidão. E era isso que Deus prometia para Abraão. E não só para Abraão. Sarai, na época chamada Sarai, ela agora passa a ser chamada Sara. Enquanto Sarai significava minha princesa, Sara significava princesa, porque ela não seria só a princesa de Deus, a princesa seria apenas a princesa de uma família. Não. Ela seria a princesa de um povo. Ela seria a mãe de um grande povo. No futuro, chamado de povo de Israel, viria a partir de Abraão e Sara. E é com isso que Abraão contentava a sua promessa. Aos 100 anos, Abraão teve a graça de ver o riso no rosto de Sara. Isaac, o filho da promessa, cujo nome significa risada, riso, porque quando Sara descobriu que ela teria um filho, ela deu risada, ela não acreditou. E aos 100 anos, Abraão pôde ver o riso no rosto de Sara. Aquele filho da promessa, tão esperado, mas agora Abraão passa por uma situação
no mínimo complicada. Vamos ler comigo o livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 1 até o verso 6, por enquanto. Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Aqueles que não tiverem uma Bíblia ao seu alcance, levanta a mão aí que vamos dar um jeito de arranjar uma Bíblia para você. E caso você não consiga acompanhar na Bíblia, não se preocupe. Nós vamos ler todos juntos aqui na frente, para você poder estar acompanhando conosco, tá bom? Gênesis capítulo 22, verso 1 ao 6. Antes da gente ler, curva sua fronte do jeito que você está. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estar aqui na Tua casa para honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoe a Tua palavra que está agora aberta em nossas mãos, que o Senhor ilumine a nossa mente para entender o que está escrito e aplicar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. É interessante como Moisés, o autor de Gênesis, ele já deixa claro, o que vai vir é estranho, mas é porque Deus estava colocando Abraão à prova. Então, continuando. Deus lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos e viu o lugar de longe, então, olha só a fala de Abraão. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Gente, vamos começar por essa ordem estranha de Deus. Mas que ordem esquisita foi essa de Deus, de pedir para sacrificar, um pai sacrificar o seu único filho? Essa é a única, última e talvez mais difícil vez em que uma prova de Deus, um pedido de Deus, não vem acompanhado de uma promessa. Sempre quando Deus pedia para o ser humano fazer algo, ele dizia: faça isso e você receberá isso. Honra teu pai e tua mãe, para o quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Com Abraão, ele chamou Abraão lá da terra de Ur dos caldeus e diz: vai para uma terra que eu te mostrarei e lá será a tua terra. Tinha uma promessa, tinha uma aprovação, mas tinha promessa. Mas aqui só tinha uma ordem de Deus: vai, pega teu filho que você ama e sacrifica em holocausto para mim. Apenas isso. Você, pai, você sacrificaria o seu único filho em honra a Deus se ele te pedisse? É uma coisa difícil, não responda, é uma coisa difícil. Aquele pedido para Abraão foi uma facada, várias facadas no seu coração. Imagine o filho da promessa, o filho agora tão aguardado, e simplesmente Deus pede um negócio desse. Olha só, sacrifícios humanos, eles eram comuns naquela região, principalmente entre os pagãos. Os cananeus sacrificavam seus filhos em honra aos deuses, e até então Deus não tinha explicitamente falado para não se fazer sacrifícios humanos, até então, apesar de que Deus nunca concordou com isso. Mas de maneira clara, como nós vemos em Levítico e em Deuteronômio, Deus não tinha ainda sido contra sacrifícios humanos. Mesmo assim, era algo estranho. Como agora Abraão simplesmente pega esse filho e sacrificaria ele? Abraão não questionou os seus sentidos. Ele não se perguntou: será que houve isso mesmo? Será que Deus realmente quis dizer isso?
Abraão tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que ele nem ousou em pensar que ele tinha ouvido algo errado. Ele tinha certeza de que tinha ouvido a voz de Deus, por mais difícil que parecesse ser, mas ele tinha certeza que tinha ouvido. Às vezes Deus nos pede para fazermos coisas difíceis, às vezes Deus nos pede para fazer escolhas difíceis, mas Ele sempre estará conosco, nos nossos momentos de maior provação. Lembra do testemunho do Josué? Seus filhos mortos por um incêndio, mas ele podia sentir a presença de Deus junto a ele o tempo inteiro. Durante a prova, Deus está conosco. E olha só, Abraão não questiona. Abraão, apesar de parecer loucura o que Deus estava pedindo, mas ele estava disposto a obedecer, apesar de parecer loucura. Bom, olhem só que curioso o verso 2 que a gente leu. O verso 2 diz: pega o seu filho, o qual você ama, o seu único filho, o qual você ama. Se você for procurar na Bíblia, essa é a primeira vez que o verbo amar aparece na Bíblia. É a primeira vez que o verbo amar aparece na Bíblia. Que momento único! Abraão é colocado no conflito de amores. Abraão, quem você ama? A seu filho ou a Deus? Se for para escolher, você ama a seu filho ou a Deus? Foi um conflito difícil, foi uma luta complicada. Abraão é colocado naquele momento para descobrir a quem ele iria devotar completamente o seu amor. E não só isso, imagine agora quão difícil foi aquela viagem de 3 dias. 3 dias, ele pega seu filho. Eu imagino Abraão explicando para seu filho para onde ele estava indo. Olha só, vamos fazer um sacrifício? Vamos fazer uma adoração a Deus? Bora, papai. Como é que vai ser? Lá a gente descobre. E várias vezes no caminho, Isaac pergunta: cadê o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Imagine explicando para Sara. Sara sentiu que a mulher, ela tem um sexto sentido. Isso é verdade, gente. Ela vê umas coisas que a gente homem não vê. E ela olhou para Abraão e sabia que tinha algo errado, mas ela não entendia. E aquela tristeza no rosto de Abraão ficou estampada por 3 dias. Eu imagino que foi a caminhada, não só por ser 3 dias, mas foi a caminhada mais longa, pesada e difícil da vida dele. Essa viagem é interessante, como podemos destacar aqui. Enquanto há um tempo Abraão é chamado para deixar o seu passado, a sua parentela, a casa do seu pai, agora no capítulo 22, ele é chamado para arriscar seu futuro. Primeiro ele deixa seu passado, e agora ele está disposto a arriscar todo o seu futuro, que era o seu filho. Por quem mais ele teria descendência? Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi um erro de Abraão. Deus pôde abençoar Ismael também, mas ele não era o filho da promessa. Isaac era o filho prometido, o filho que daria descendência. E agora Abraão estava ali, disposto a arriscar tudo. Uma vez arriscou seu passado, e agora estava disposto a arriscar o seu futuro. Gente, olha essa frase de Abraão. Gente, leia direitinho essa frase. Esperem, Abraão vira para os servos e diz: esperem aqui, voltaremos. Gente, o que ele ia fazer lá no monte? Ele iria sacrificar Isaac. Por que ele falou voltaremos? Voltaremos quem? Você e o corpo de Isaac? Por quê? Não, ia ser totalmente queimado, não fazia sentido. Que fera é essa que ele achava que ele voltaria com Isaac? Eu pergunto para vocês, quantas pessoas tinham sido ressuscitadas até ali na história de Abraão? Qual foi o primeiro relato que a gente vê de ressurreição? Não foi ali. Antes de Abraão não tinha ouvido falar de ninguém ser ressuscitado. Mas Hebreus 11 vai deixar claro que Abraão tinha plena convicção de que ainda que ele matasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo. Está escrito na Bíblia, Hebreus 11, que Abraão, pela sua fé, Hebreus 11, deixa eu conferir, Hebreus 11, 19,
que Deus seria capaz de ressuscitar Isaac, caso ele chegasse a sacrificar. Que fé era essa de confiar que Deus faria algo que ele nunca tinha feito? Essa era a obediência de um pai, a fé obediente de um pai, de achar que Deus era capaz de fazer uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar de que tinha acontecido, mas ele tinha certeza. Abraão, ele ouve: teu filho será teu descendente, e será uma linhagem de muitos descendentes. Logo depois ele ouve: sacrifica o seu filho. Na cabeça de Abraão não eram duas frases contraditórias. Às vezes nós olhamos para algumas coisas na Bíblia e pensamos: isso aqui é uma contradição da Bíblia, isso aqui Deus não pode ter querido dizer, isso aqui não faz sentido, isso aqui contradiz o que ele disse antes. Mas Abraão, ele olha para essas duas frases, que, convenhamos, aparentemente contraditórias. Como é que Deus diz que Isaac seria a linhagem de uma descendência gigante, e agora diz que ele teria que sacrificar? Como que seria cumprida a primeira promessa? Como que seria possível? Abraão olhou: se Deus prometeu que eu vou ter uma descendência e está pedindo para sacrificar Isaac, é porque ele vai ressuscitar ele. Na cabeça de Abraão era simples assim. Você consegue ver essas soluções simples nos problemas que acontecem na sua vida? Você consegue olhar para Deus e ver: Deus me disse que eu sou seu filho, Deus me disse que Jesus venceu e que eu posso vencer também, mas está acontecendo isso aqui, como é possível? Não sei, mas Deus vai dar um jeito, porque no final você e eu vamos vencer, em nome de Jesus. É isso que ele nos promete, é isso que Abraão se apoiava. Abraão, ele simplesmente viu o invisível, creu no inacreditável, e por isso se tornou o pai da fé. Não pelas obras dele, não pelas grandes decisões da vida dele, na verdade não. Na verdade isso foi imputado a ele pela sua confiança em adorar sem reservas ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o pai o qual podemos nos espelhar. Como reagir? Qual seria a sua reação diante de tal situação? Como você agiria se Deus te pedisse hoje para realizar a maior prova de fé da sua vida? Você confiaria totalmente em suas promessas? Você confiaria totalmente em sua providência? Não se preocupe, pode ser sincero consigo. Você pode até achar que não conseguiria ser. Admitindo isso, busque forças em Deus e tenha certeza que Ele te dará a fé que um dia foi imputada em Abraão. Ele pode imputar e colocar no seu coração essa fé também. Se você acredita, diga amém. Amém. Deus promete estar contigo o tempo todo. Nós vemos a obediência de um pai, mas também podemos ver a submissão de um filho. Leiam comigo, continue agora no mesmo capítulo, não feche, a gente vai terminar de ler mais alguns pedacinhos dele. Agora vamos ler só dos versos 7 a 9. Continuando aí, depois que diz que ambos estavam caminhando juntos. Gênesis 22, a partir do verso 7 agora. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai! Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar, que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Gente, imagine aquela cena. Primeiro imagine aquela viagem. Em nenhum momento Isaque questionou o propósito da viagem. Isaque no máximo perguntou: pai, o senhor me ensinou direitinho como é que funciona o sacrifício. No sacrifício a gente precisa de pedra, que lá no lugar a gente acha. Nós precisamos de lenha, que a gente está levando aqui. Precisamos de fogo, que a gente está levando aqui. Precisamos de uma faca, que a gente está levando aqui. Mas eu lembro que o senhor me ensinou que tínhamos que levar um cordeiro. Cadê o cordeiro? Como é que vai fazer o local sem cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá um cordeiro. Isaque não parou: Deus proverá. Que conversa estranha. Não. Isaque simplesmente aceitou.
Porque ele tinha plena convicção de que seu pai era um homem de Deus. E ele, em momento nenhum, questionou o propósito daquela viagem. Olha só que interessante como Ellen White descreve essa situação. Acompanhe comigo. No lugar indicado, o altar, imagine a cena. Imagine a cena. No lugar indicado, construíram um altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Explicou realmente tudo o que estava acontecendo. Foi com terror e espanto que Isaac soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Isaac não resistiu. Poderia escapar desse destino se o houvesse preferido fazer. O ancião Abraão, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Imagine, Isaac provavelmente com seus 20 anos de idade, Abraão com seus 120 anos de idade. Quem será que ganhava a corrida ali? De vez em quando eu aposto corrida com meu pai, mas meu pai tem uns 20 anos, um pouquinho mais, eu tenho meus 20 anos, cadê, ele tem um pouquinho mais de 20 anos, mas a gente corre e eu brinco com ele que ele ainda dá pro caldo, imagine. Mas agora imagine um homem de 120 anos correndo com um rapaz de 20 anos, quem será que ganha essa corrida? Amigo, não tem condição física certa. Se Isaac decidisse fugir, ele com certeza teria conseguido, mas não resistiu. Não resistiu. Sabe por quê? Isaac tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. Meu querido, Isaac não foi assim do nada, não. Aquele caráter de Isaac, resoluto em obedecer a mensagem do pai, que ele acreditava ser do próprio Deus, não foi do nada. Não pense que criança obediente surge do nada. Se não houver pai e mãe que eduque a criança nos caminhos de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que ele for velho, não se desviará. Mas Salomão pede, ensina, não é deixa lá e ele segue o caminho, não. É necessário ensinar. Isaac foi ensinado. E ao ser o propósito de Deus manifesto perante dele, olha o que ele fez. Ele entregou-se com voluntária submissão. Ele estava disposto a morrer. Era participante da fé de Abraão. A fé de Abraão não era a fé do seu pai. A fé de Abraão era a fé de Isaac também. Deus, quando ele se apresenta logo depois para Moisés, ele diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não era só de Abraão. Deus, a fé que Abraão tinha não era só dele, era compartilhada com toda a sua família, inclusive com Isaac. Ele sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Gente, que é isso? Um jovem se sentindo honrado em morrer em honra, em adoração ao seu Deus. Assim Isaac foi educado. Com ternura procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Não era comum amarrar a vítima para ser morta no sacrifício, mas ali Abraão simplesmente não conseguia. E Isaac ajudou o pai a amarrar a si próprio. Imagine que cena é essa. Imagine como que isso era possível. Que contraste, gente, que contraste com a geração de pais e filhos de hoje. Filhos que não respeitam mais os pais, filhos que não ligam mais para os pais. Mas aquele filho ajudou seu pai a cumprir um propósito dado por Deus, e que ele se sentia honrado de poder participar de tal propósito. Esse era um filho. Com essa submissão desse filho, temos muito a que aprender. Você, querido, você filho, você que um dia já foi filho, veja com Isaac a importância de um coração submisso à vontade de Deus. Isaac, ele foi mais que um jovem. Ele foi mais que uma história bonita para ser contada depois. Isaac, na verdade, ele pode ser colocado como um símbolo do próprio Jesus. Isaac, se a gente conseguir reparar, há alguns paralelos que conseguimos traçar entre Isaac e Jesus. Presta atenção, Isaac teve o seu nascimento anunciado por um anjo, assim como Jesus. O anjo chegou para Maria dizendo que ela ia ficar grávida. Anjos chegaram na casa de Abraão dizendo, vai nascer um menino, e o menino vai se chamar Isaac.
Perdão, não deu nome. Nem Jesus, nem para Isaac. Correção. Mas ele disse, vai nascer um menino. Vai nascer um filho. Não só isso. Obrigado, meu irmão. Isaac foi entregue pelo pai para morrer. Entregue pelo próprio pai, da mesma maneira que Deus entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Isaac também foi entregue pelo próprio pai para morrer. Isaac, como Jesus, foi entregue pelo próprio pai para morrer. Não só isso, ele também morre, ele também aceita a morte de maneira submissa e voluntária, assim como Jesus. Jesus não precisava morrer, Jesus não era obrigado a morrer por nós, mas ele aceitou e se entregou para morrer por nós. Um detalhe, Isaac, ele carregou a lenha até o altar, e chegando no monte, ele é deitado nessa lenha, nessa madeira, para então ser morto. Jesus carregou uma cruz de madeira não feita para ele, por um caminho até também um monte, mas não Monte Moriá, Monte Calvário, e caminhou com essa cruz até o alto desse monte, e lá ele é deitado novamente sobre essa madeira, para ser morto em lugar do pecador. Que história, que incrível! Isaac já anunciando como seria o maior sacrifício de Deus. Que sacrifício foi esse? Acompanhe comigo agora a partir do verso 10. Ainda no capítulo 22, a partir do verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo. Olhe, imagine essa cena. Estendendo a mão, tomou o cutelo para matar o seu filho, imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos ver verso 14 também. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A frase que ele tanto repetiu para Isaac: o Senhor proverá, o Senhor proverá. O Senhor proveu um cordeiro. O Senhor proveu uma solução para aquele problema. Aquela ordem de Deus lá no início, para que Abraão sacrificasse Isaac, no original hebraico é acompanhada por uma palavrinha que dá uma ideia de súplica, como se fosse o nosso por favor. É como se Deus, lá no início do texto, ele dissesse: Abraão, por favor, tome o seu filho, a quem você ama, e sacrifique. Esse tom de súplica era como se Deus compartilhasse da dor de Abraão. De fato, Deus compartilhava da dor de Abraão. Ele sabia mais do que o próprio Abraão do que ele estava disposto a fazer. Deus compartilhou dessa dor que Abraão havia de passar. Abraão, ele estava disposto a sacrificar seu filho, assim como Deus esteve disposto a sacrificar o seu único filho. Essa disposição já foi anunciada pelo próprio Abraão. Abraão e Isaac anunciavam para aquele sacrifício que um dia Deus teria de fazer. Aquela era simplesmente uma das maiores representações do sacrifício de Cristo. O ser humano deveria morrer, mas um cordeiro toma o seu lugar e morre por ele. Logo mais, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tomaria o nosso lugar para morrer por nossos pecados. Vejam a magnitude dessa cena. Vejam como era incrível o que estava sendo retratado ali. Mas ainda, olhem agora para o alívio daquela cena. Eu imagino Abraão
com a faca pronta para matar Isaac. E quando ele ia descer, ele só ouve: Abraão. Eu sinto a mão dele congelando assim, oh, meu Deus, finalmente. Eu sabia que Deus faria alguma coisa. E ele responde: eis-me aqui. É incrível que o anjo fala 2 vezes: Abraão, Abraão, me ouça aqui. A mão de Abraão congela. E é simplesmente um alívio indescritível que eu espero nunca entender. E no máximo um pai pode chegar a pensar em entender. Apenas Deus poderia compreender o alívio que Abraão estava sentindo naquele momento. Mas que contraste com o alívio que Deus não sentiria ao ter que entregar o seu próprio filho. Logo mais, Deus faria tudo isso que Abraão fez com Isaac, apenas com uma diferença: ninguém poderia substituir Jesus. Jesus era o substituto insubstituível. Nós comentamos ontem, quando Adão e Eva falaram, Adão percebeu a tragédia que ia ser, ele se colocou para morrer no lugar de Jesus. Anjos se colocaram para morrer no lugar de Jesus, mas ninguém seria capaz de substituir Jesus e fazer o que ele tinha que fazer. O alívio daquela cena, contrastando com o alívio que Cristo não teria, com o alívio que Deus não teria, porque Jesus seria morto, teria que ser sacrificado para que nós pudéssemos ter a vida. Olhe para a cena de Jesus na cruz. Eu te pergunto, o que segurou Jesus naquela cruz? Alguns podem achar que foi os pregos. Alguns podem achar que era a dor que o segurava naquela cruz. Alguns podem achar que foi simplesmente o escárnio daqueles soldados, daqueles líderes que prenderam Jesus naquela cruz. Mas não foram pregos que seriam capazes de conter o Deus do universo. Não seria a dor. Sabe? Os pregos nas mãos de Jesus tinham o mesmo efeito das cordas nas mãos de Isaac. Se Isaac quisesse, ele ajudou Abraão a amarrar ele. Será que aquele negócio tinha sido bem amarrado? Quem é desbravador aqui sabe que para você se dar um próprio nó é difícil. Um menino de 20 anos se dando um nó, um homem de 120 tentando dar um nó também, senão não tava lá essas coisas não. Se Isaac quisesse, ele poderia simplesmente ter fugido. Se Jesus quisesse, ele tirava as mãos daqueles pregos como se nada tivesse acontecido. Aqueles pregos nas mãos de Jesus tinham o mesmo efeito que as cordas nas mãos de Isaac. O que segurou Isaac no altar não foram as cordas, porque assim como o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos. O que segurou Isaac no altar foi o seu amor a Deus. O que segurou Cristo na cruz foi o seu amor ao homem. Cristo te amou de tal maneira que sofreu tudo o que ele sofreu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Todo esse sacrifício que Cristo fez no seu lugar, Deus se deu a dor e o trabalho de entregar o que era mais importante para ele, o seu único e próprio filho, para morrer no seu lugar. Ele entregou tudo o que tinha para morrer no seu lugar. Jesus entregou a própria vida para ti. O que te falta para dar a tua vida a Ele? Diante de tal sacrifício de Cristo, que nós ainda iremos estudar mais a fundo em outra noite, diante de tão grande amor, diante da vida que Cristo lhe entregou, o que para você restou? Aceitar a Jesus como seu Salvador. A única coisa que te resta. A única coisa que te resta. O que falta para você dar a sua vida a Ele? Eu irei cantar uma música nesse momento que faz um apelo direto ao seu coração. O que falta para você entregar a sua vida nas mãos de Deus? O que te falta
para você entregar todo o seu ser nas mãos daquele que te criou. Enquanto você ouve essa música, fale com Deus nesse momento e pergunte: Senhor, o que me falta? Dá-me forças, porque eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que toda a minha vida seja agora entregue nas tuas mãos. Que você possa sentir Deus falando ao seu coração nesse momento, pedindo para você entregar a sua vida nas mãos dele. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama: Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Deus te fala hoje: vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Demonstre que hoje você entrega a sua vida diante de Deus. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Deus entregou a sua própria vida no teu lugar. Deus seja louvado pela tua decisão de entregar a sua vida nas mãos dele. É o melhor lugar onde você pode depositar a sua vida.
é a maior poupança que você pode ter, a maior poupança dos seus recursos de vida, é você deixar todo o seu ser nas mãos de Deus. Entregue hoje a sua vida diante do altar de Deus. É o seu desejo? Então ore comigo. Querido Deus, teus filhos da Assembleia hoje, Senhor, se levantam diante de Ti para entregar a sua própria vida diante do Teu altar. Senhor, teus filhos hoje estão suplicando que o Senhor os dê forças para diante das batalhas, diante das provações, a sua fé não desfalecer. Senhor, nos ajude a aprender com a obediência de um pai, que foi Abraão. Nos ajude a aprender a não duvidar do que o Senhor nos diz, a acreditar que o que o Senhor pede, sem dúvida, é o melhor para nós. Ajude-nos a aprender com a submissão daquele filho, de mesmo tendo mais forças que o pai, mas ele tinha só um propósito com o pai: em entregar a sua própria vida em honra ao teu nome. Senhor, nos faça nos admirar com o teu sacrifício, de entregar o teu único filho para morrer por cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a cada momento entregar constantemente a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, é o que te pedimos nessa noite. Pedimos ainda que o Senhor acompanhe em paz de volta aos nossos lares e nos traga amanhã para aprender mais ainda da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Te acompanha ao seu lar e nos vemos amanhã para estudarmos mais ainda sobre mais uma vitória de Jesus. Que Deus nos abençoe.